Olá, sejam bem-vindos a esse nosso instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, ainda no capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal, com a segunda parte do tema Esquecimento do Passado. A gente parou na última sessão, na pergunta número 394, que diz assim: nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que a habitam não se veem impedidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Os seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso do nosso. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe tornam amarga a vida. Pergunto então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, na que nos vemos, e não se lastimam da sorte, olvidados das existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Então, a gente já falou um pouco sobre esse tema. A questão é, já que existem diversos mundos em escalas evolutivas diferentes, a gente entende que existem mundos inferiores e mundos superiores que o nosso. Em mundos superiores ao nosso, os seres que lá habitam são mais evoluídos do que nós, já que são merecedores de conviver num mundo mais evoluído, mas por estarem ainda longe da perfeição, já que a perfeição é uma escala, né? Estamos sempre num processo de perfeição, por certo eles também não encontraram toda a felicidade, ainda tem alguns pontos a melhorar e ainda tem alguns tipos de sofrimento, né? Então essa é a questão, os seres que lá vivem ainda sentem algum tipo de infelicidade, embora diferente daquela que nós sentimos aqui, já que estamos muito mais atrasados, e a gente falava sobre isso, e comparativamente, lógico, as necessidades são diferentes, as infelicidades do espírito são outras, mas se a gente entender que esses espíritos também já têm um grau de evolução mais adiantado que o nosso, também já compreendem de maneira diferente a infelicidade. Então já enxergam o que falta de um grau diferente de sofrimento do que o nosso. Então é lógico que ainda existem questões que ainda lhe trazem desgosto, porque se não atingiram a perfeição, conseguem enxergar mais claramente o que falta alcançar para poder se tornarem perfeitos, mas já não tem mais tanto essa interferência que a gente tem, e principalmente de olhar no outro o motivo da sua infelicidade, né? Já começam a compreender mais claramente que a felicidade ou a busca da felicidade, ou a infelicidade, a ausência da felicidade, se deve muito mais ao fato de ausência de virtudes próprias, pessoais. Então a busca no desenvolvimento e no aprimoramento pessoal é uma tônica muito mais frequente, né? Então essa é a questão. Para continuar o termo, então, continuando a resposta do livro dos Espíritos, diz assim: para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta, a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes ativos atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultariam talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos Espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal razão, porque neles as criaturas se lembram das suas antecedentes existências, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de um mau sonho. Explicando um pouco melhor,
O esquecimento do passado, que é um dos preceitos, um dos conceitos no qual o Espiritismo está embasado, tem uma serventia para o nosso atual estado de desenvolvimento, na medida em que a gente, não lembrando o que fez de errado nas vidas anteriores, a gente pode sair como que com uma folha em branco sem temer muito o que a gente vai encontrar pela frente. Quanto mais consciência a gente tem das vidas anteriores, mais consciência teríamos do que fizemos errado nas vidas anteriores. E com isso, maior seria o temor no enfrentamento das provas com as quais a gente teve que enfrentar. Então, seria muito difícil, no nosso atual estado, reconhecer que fomos mais imperfeitos no passado e que muitas vezes as pessoas que prejudicamos, que fizemos com que a vida se tornasse difícil, são justamente aquelas que a gente se encontra nessa existência para poder resolver, para poder sair vitorioso, para poder ajudar no crescimento, tanto no dela como do nosso. Em mundos mais evoluídos, onde a consciência do espírito já torna mais clara essas questões, é muito mais fácil que esse ser, tendo consciência de que já foi um dia mais inferior e que tem seus pendores anteriores, mas os piores deles já foram resolvidos, tem alguns a resolver ainda, é mais fácil que esse ser então consiga confrontar o conhecimento do passado. Então, numa das questões anteriores, ele fala justamente isso. Não seria mais fácil se nós lembrássemos dos pendores, dos problemas que tivemos no passado, porque assim a gente poderia confrontá-los? Isso só é verdade para um dado nível de evolução espiritual. Então, se a gente considerar que nos mundos mais superiores os seres têm mais consciência e conseguem confrontar, aí sim, as suas dívidas passadas, é mais fácil de entender também que o esquecimento do passado se torna cada vez menos importante na medida, e é talvez até mais auxiliar no sentido de conseguir reconhecer o que lhe falta para concluir, para continuar ou para avançar. No nosso atual estado, não, isso prejudicaria. Continuando, pergunta número 395, diz assim: podemos ter algumas revelações a respeito das nossas vidas anteriores? E a resposta? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. E aqui vale lembrar que, logicamente, algumas pessoas, na curiosidade de saber o que foram no passado, alçam mão de alguns recursos, tipo videntes e cartomantes, para poder tentar descobrir ou ler o que foi no passado. Mesmo nessas situações, e quando a gente considerar que isso, estamos considerando então de pessoas bem intencionadas, que fazem uma leitura correta e não daquelas que usam ou por brincadeira ou por jogo, né? Porque, segundo esse princípio, todos nós fomos reis e rainhas na vida passada, sempre foram pessoas importantes, ninguém foi vassalo, ninguém foi pessoas humildes, mendigos, sofredores, pobres, todo mundo sempre foi alguém importante e é o que todo mundo é interessado em saber. A curiosidade vai por essa linha. Se a gente considerar que seria possível obter essa informação e de alguma maneira através da vidência, né, da vidência no tempo, médiuns que têm essa característica e que sabem utilizá-la com sabedoria, não divulgariam ou não contariam certas situações que seriam prejudiciais ao conhecimento para a existência presente. Então, é até possível saber? Sim, de alguma maneira sim. Mas eu costumo ter a seguinte opinião: se o esquecimento do passado é um princípio que vem para nos ajudar, por que eu vou cutucar, por que eu vou futucar, tentar descobrir alguma coisa que possa, na realidade, se for para me ajudar, já teria sabido, eu já estaria sabendo, e já viria impresso dentro da programação kármica que a gente precisa passar. Por que você vai cutucar, tentar descobrir algumas coisas que podem ser prejudiciais? Por outro lado, situações que são muito prejudiciais são escondidas mesmo aos videntes. Mesmo aqueles que têm capacidade de conhecimento do passado, da linha do tempo, através da consulta aos registros acásicos, algumas questões são bloqueadas, não são inibidas, não são mostradas, porque elas podem ser muito prejudiciais para a existência presente. Então, mesmo essas questões ficam de uma certa maneira veladas e vedadas, então não é possível obter. A gente também já disse aqui que se você quiser saber, se você tem uma certa curiosidade de saber o que foi nas existências passadas, é mais fácil você olhar
para aquilo que você já tem de virtude e para aquilo que ainda lhe falta de virtude. Porque fatalmente, os pontos onde a gente tem mais dificuldade de enfrentar, as questões que a gente tem mais dificuldade, são justamente aquelas que a gente vem com lição da vida passada, tentando trabalhar nessa existência. Então, esses são os pontos que a gente ainda não adquiriu. Aqueles com os quais a gente já tem mais uma facilidade, tem uma certa... em relação à média das pessoas, fazemos de uma maneira diferente, e todos nós temos alguma habilidade diferente de outras pessoas, né? É normal e é fruto da nossa existência e do nosso aprendizado. Então essas questões são aquelas que nós já trabalhamos no passado. Então é fácil de a gente, de uma certa maneira, inferir o que tenhamos sido, sem que isso atrapalhe ou atravanque o nosso desenvolvimento. Pergunta número 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? E a resposta? Algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de uma mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Ou seja, nem tudo que se sonha, nem tudo que se imagina é real. Então, algumas vezes são impressões mais claras que a gente no íntimo sabe e de uma certa maneira responde a essas questões, e outras vezes podem ser simplesmente ilusão de uma imaginação fantasiosa que lê muito livro ou que vê muito filme. Isso pode influenciar os nossos sonhos e fazer para a gente falsas recordações. Então, é preciso tomar cuidado com essas questões. Por isso, o melhor crivo sempre é consultar o íntimo. Consulte a sua consciência, consulte como aquele sentimento ou aquela recordação interfere. Se te interfere no sentido de você procurar uma solução, galgar um conhecimento ou resolver alguma questão que lhe incomoda, ok, ela é válida. Se te leva a um sentimento que não é um sentimento bom, um sentimento de raiva, um sentimento de vingança, um sentimento de infelicidade, deixa ela de lado, porque ela não vai te ajudar em nada nessa existência. Essa existência não é para a gente falhar, é para a gente sair vitorioso. E a gente sai vitorioso na medida em que a gente resolve as questões, em que a gente cresce emocionalmente, em que a gente cresce com aquilo que a gente pode aprender e pode entregar não só para a sociedade, mas para a gente também. Quando a gente consegue contribuir positivamente, estamos no caminho certo. Se a gente está fazendo alguma coisa que está agregando valor às pessoas que estão à nossa volta, que está agregando valor para a sociedade, que está de uma certa maneira ajudando a construir, é muito claramente que o nosso objetivo está sendo atingido, que a gente está conseguindo fazer aquilo com o qual nos comprometemos. Pergunta número 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Isso também já foi um pouco comentado, e diz assim: sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. A gente também já comentou que mesmo na espiritualidade após desencarnado, o ser desencarnado, o ser na erraticidade, não tem plena consciência de todas as suas vidas anteriores. Ele vai alcançando através da memória vidas anteriores, na medida em que a sua evolução espiritual também vai acontecendo, né? Porque da mesma maneira, talvez fosse, se a gente tivesse lembrança das todas as nossas existências, desde o processo da nossa criação por Deus, seria muito difícil, porque imagina quanta história não teria ali, e imagina quanta bárbara a gente não teria feito nas vidas anteriores. Se todos os seres partem da ignorância no caminho da evolução e no caminho da perfeição, significa claramente que também todos os seres já fizeram barbáries, já cumpriram situações muito erradas, inclusive nós. Então não é uma exclusividade de ninguém. À medida em que o ser se desenvolve e toma consciência desse processo, começa a ter mais claramente o processo da perfeição, ele pode aí sim começar a encarar os seus problemas mais anteriores e tratar desses problemas de uma maneira que lhe seja favorável. Não sei exatamente em qual livro que eu vi, mas dizia o seguinte:
que mesmo quando a gente faz a programação kármica, que a gente vem para essa existência com uma série de questões a serem resolvidas, né? A gente elenca aquelas que são as piores que a gente tem que resolver, aquelas que são a nossa programação mais importante, são os temas mais importantes que devemos dar atenção. A gente não conseguiria resolver numa única existência todos os nossos pendores, todas as nossas questões, todas as nossas dívidas. Então a gente escolhe alguma delas. A essas que nós escolhemos, nós traçamos um plano de atuação e vamos resolver. Significa o seguinte, voltando para a espiritualidade, mesmo que a gente tenha resolvido, ticado, checklist, todas, matei todas as questões que tinha, consegui resolver, foi uma ótima existência, consegui ser muito produtivo, resolvi todas as questões. Significa que por causa disso eu estou quites, não preciso mais resolver problema nenhum, não tenho mais nada? Logicamente que não. Existem tantas outras questões que não entraram na lista e que precisam ser colocadas na próxima lista, de maneira que a cada vez que a gente vai se aprimorando como espírito, mais capazes somos de enfrentar determinados problemas que às vezes são mais sérios e que ficaram para um segundo momento. Então significa que ter consciência de todos os nossos débitos só faria com que a gente congelasse de medo e não saísse do lugar e não agisse de maneira nenhuma. Quando a gente tem consciência de algumas poucas questões, que são aquelas que a gente tem que tratar, a gente se enfrenta um pouco mais, se arma um pouco mais de coragem para enfrentar essas questões e tratar dessas questões. Significa o seguinte, calma um dia de cada vez, né? A cada dia já basta a desgraça que lhe cabe. Então resolva a desgraça de hoje, não se preocupe com a desgraça de amanhã. Porque Deus é tão amoroso e tão sábio que Ele estabelece um mecanismo de maneira que a gente possa gradativamente ir evoluindo passo a passo, de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, com o nosso empenho, de maneira que a gente sempre está indo para a evolução. Mas também a lei da justiça divina define que nada do que fizemos que foi imperfeito ou que atrapalhou a vida de outras pessoas será deixado de lado. No momento adequado, quando estivermos preparados, quando tivermos com ombros fortes, as cargas serão nos dadas de maneira que a gente possa colocá-las dentro da nossa programação e possa ir resolvendo todas as questões. Essa é uma das questões porque nem um ser muito evoluído consegue abranger a memória de todas as suas existências anteriores. Gradativamente, à medida em que ele vai se tornando mais perfeito, mais sábio, ele vai tendo mais clareza das suas vidas anteriores, como se a memória fosse expandindo, como se ele fosse recuperando mais vidas e conseguisse enxergar mais vidas. E nessas existências ele conseguisse mais claramente perceber as lacunas e os pontos que precisam ser trabalhados. Então, sim, na medida em que um ser se eleva, ele tem mais clareza de mais vidas anteriores. E quanto mais ele evoluir, mais assim será. Pergunta número 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Até certo ponto, assim é. Preciso se toma, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor do que a precedente. E assim é esperado, né? Que a existência atual seja melhor do que a precedente. Significa que nós estamos evoluindo. A gente pode eventualmente estacionar porque as provas que nós colocamos são tão difíceis que a gente não conseguiu superá-las e acabou esbarrando nos mesmos pontos. Como a gente já disse, olhando os pendores, olhando as coisas que a gente tem dificuldade de enfrentar, também dá para inferir quais são os nossos pendores, quer dizer, qual é a lista das pendências que nós temos para resolver. E isso torna também o ponto onde a gente deve se dedicar um pouco mais e pedir ajuda e pedir auxílio, usar todo o auxílio possível de se obter, tanto das ciências, das ciências cognitivas, comportamentais, quanto da religião, da religiosidade, com aproximação com Deus. Ninguém, e nem Deus disse que a gente deva resolver tudo sozinho. Nós temos amigos amorosos na espiritualidade que nos auxiliam, nos intuem, nos ajudam, o que mostra que o princípio da fraternidade se faz ali presente. Não é só nós que precisamos
ser fraternos com as outras pessoas, mas também ter a humildade de reconhecer que às vezes precisamos da fraternidade das outras pessoas. Isso também é uma demonstração de evolução espiritual, de ter clareza que nós não podemos fazer tudo, nós dependemos da ajuda das outras pessoas, né? Assim como também devemos dar a ajuda para outras pessoas com as quais a gente consegue, já passou por aquela lição a gente já consegue resolver e aí conseguir ajudar aqueles que estão próximos. Item A da pergunta número 397. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em uma precedente? A resposta? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes então da posição que escolheu. Mas em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento de uma retrogradação, porque o espírito é suscetível a se adiantar ou a parar, nunca, porém, a retroceder. A gente já tratou dessas questões. É possível que a gente encontre determinadas provas com as quais sejam muito difíceis de a gente conseguir lidar. Quem já teve algum vício, independente de que vício seja ele, por mais simples que seja o vício, comer unha, sabe como muitas vezes é difícil vencer esse vício. Como é difícil parar, não está no nível do consciente, a gente faz inconscientemente. E é muito complicado fazer isso. Isso demonstra muitas vezes que aquela falta, que aquele vício que a gente traz para a existência presente, muitas vezes já está enraizado em nosso espírito e já cometemos a mesma falta em várias existências. O que torna ainda mais importante vencer aquela dificuldade, passar por aquele problema, né? O ser pode vir para cá e não conseguir resolver. Pode vir para cá e eventualmente piorar as coisas no sentido de cometer a mesma falta. Vou colocar um exemplo hipotético. Você, numa existência passada, matou uma determinada pessoa. E vem para essa existência, planejado na erraticidade, de fazer com que esse problema causado no passado se torne vencido, com que você ajude essa pessoa. Você se coloca na obrigação de falar, não, vou ajudar a pessoa porque eu prejudiquei tantas vezes. Só que no enfrentamento das dificuldades e nos cenários novos que se apresentam, você comete o mesmo problema de novo e mata a mesma pessoa de novo, né? Isso significa que você piorou a situação? Piorou no sentido do remédio que você possa ser necessário para corrigir esse problema. Mas você estacionou, você não evoluiu no mal. Você só não conseguiu vencer ao bem. O problema é que, na medida em que a gente refuga diante das provas, que a gente para e fica inibido ou com medo de enfrentar as provas, ou tem certa dificuldade, ou não tem força de vontade suficiente para poder vencer uma determinada situação, você causa para si mesmo uma dívida no sentido de se colocar na situação de obrigação da sua própria consciência espiritual de resolver aquele problema mais tarde. Então, algumas vezes os remédios passam a ser mais amargos. Como a gente já comentou aqui algumas vezes, não é sempre, mas algumas vezes isso pode acontecer, pessoas, espíritos que são, numa determinada existência, limitados a não ter, por exemplo, nascem com problemas ou acabam tendo acidentes e que perdem os braços e ficam sem os braços. E que tem que lidar uma vida inteira com sofrimento por não ter os braços, e tem que se acomodar com uma situação sem braços. Isso pode ser um indicativo de que foi uma escolha do próprio espírito para que os braços não sejam o problema da sua perdição, ou de cometer o mesmo mal novamente. Então, o fato de estar sem os braços pode ser um inibidor para que ele cometa o mesmo problema. Se o problema que lhe foi causado foi, por exemplo, pela vista, foi o problema de enxergar e ter abusado da capacidade de visão, e a vista foi o sinal de perdição na vida passada, perdição no sentido de prova, de complicação, de ter criado um problema difícil a ser enfrentado, ele pode vir nessa existência, ou encontrando um problema de cegueira, ou vir cego de nascença, no sentido de que aquele não seja um impeditivo para que ele cometa o mesmo mal. O próprio Evangelho diz isso para a gente, né? Se o olho é o problema do teu mal, arranca e joga fora. Porque é melhor que você jogue o olho fora do que cometa o mesmo problema de novo, do que se perda nessa situação. Então, esse é um remédio, às vezes, mais amargo,
que pode ser provocado ou planejado, não é, de uma certa maneira, uma punição, mas é um planejamento no sentido de que aquela dificuldade possa ser vencida com uma abordagem diferente, com uma limitação, com uma situação diferente, de maneira que você não provoque a mesma situação que às vezes você já está por várias existências tentando vencer aquela dificuldade e não consegue. E todas as vezes você esbarra na mesma situação. Por exemplo, um suicida, que em um determinado momento, em determinadas provações, encontra um determinado muro, uma situação impossível de vencer, que ele se considera impossível de vencer, e que acaba cometendo suicídio por não encontrar saída. É-lhe dada uma nova solução, uma nova situação, uma nova vida, uma nova vida, e recorrentemente comete o suicídio no sentido de fugir daquele enfrentamento, daquele problema. Ele pode vir numa situação inibido de poder cometer o suicídio. Por exemplo, sem pés e sem mãos, onde ele tem dependência completa de outras pessoas e que ele não consegue por si mesmo fazer a interrupção. É uma situação bastante drástica, bastante complicada, mas que não pode ser enxergada como uma punição e sim como uma estratégia de vencimento de uma determinada situação. Se Deus é justo e bondoso, é necessário que a gente encontre a bondade nessa situação divina, na maneira como as coisas acontecem. Porque elas só podem ter, se isso acontece, isso é muito complicado e muito difícil, tanto para aquele que passa pela situação, como pelas pessoas que estão à sua volta e que acabam tendo que ajudar, que auxiliar, porque se a pessoa não pode fazer, as outras pessoas têm que fazer por ela. Então é uma situação bastante penosa para todo mundo. É necessário que a gente entenda ali uma estratégia da bondade divina, no sentido de fazer com que aquele ser não perca a existência, que ele continue insistindo de maneira a vencer aquela dificuldade. E quem sabe numa próxima existência, vencida aquela dificuldade, ele se torne mais forte e comece um processo de recuperação espiritual também, e nas próximas existências sejam mais felizes. Pergunta número 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Você vê que é sempre uma questão, a gente tem uma curiosidade imensa de saber o que foi nas vidas anteriores, né? As próprias perguntas demonstram isso, essa curiosidade que a gente tem de tentar de alguma maneira descobrir o que foi nas vidas passadas, né? E aí a resposta, muito a miúde, é isso possível, pois que cada um é punido naquilo onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. E lembrem aqui, o punido aqui tem um sentido, não é o sentido da punição. Deus não pune ninguém, né? A doutrina traz para a gente o conhecimento da evolução, do crescimento. Tudo acontece para o nosso bem, para a nossa evolução. Então as situações são colocadas como sendo uma estratégia de enfrentamento daquela situação, que às vezes é uma estratégia bastante amarga. Às vezes o remédio é bastante amargo, mas você não dá um remédio amargo para uma criança para fazer com que ela sofra tomando o remédio amargo. Você dá o remédio amargo porque o remédio é para curar a doença. O remédio é amargo para poder curar algum problema que é muito pior do que o remédio amargo. E até nisso, hoje em dia, a gente consegue driblar, né? Porque os remédios são docinhos, são mais gostosinhos, são mais palatáveis, né? A gente conseguiu caminhar nesse sentido também. Mas a essência do remédio, a essência da cura, está na indicação, né? Você não dá um remédio, vou dar esse remédio bastante amargo que é para você aprender nunca mais ficar doente. Não faz sentido, não tem sentido nenhum. Então é preciso levar isso em consideração. De novo, sempre levar em consideração a bondade e a sabedoria divina, no sentido de como o jogo está planejado, né? Como as situações que a gente encontra fazem sentido. Continuando, as tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, tanto pelo que toca ao futuro. Um outro ponto aqui, o texto menciona que as situações difíceis pelas quais a gente passa ou são expiação de situações passadas ou são provas. Por quê? Porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Então, se estamos no mundo de prova e expiação, os motivos pelos quais a gente reencarna ou é por prova ou é por expiação. No sentido da expiação, é de reconstruir aquilo que a gente tenha prejudicado no passado.
e não como penalização ou como culpabilidade do que tenha feito, porque isso não traria nenhum benefício. O benefício em enfrentar as provas de novo é com que a gente se fortaleça no sentido de fazer o que é correto. No sentido das provas, é porque estamos aprendendo o tempo todo, e quando desencarnamos na erraticidade, refletimos sobre o que já evoluímos e o que falta evoluir e fazemos curso, aprendemos, né? E quando aprendemos lá, a gente vem para cá na reencarnação para poder colocar à prova aquele conhecimento que nos foi dado, para ver se realmente incluímos aquele conhecimento no nosso rol de sabedorias, na nossa evolução espiritual. A gente sabe, e a gente tem exemplo disso, todo mundo se lembra de escola, onde você tinha o aprendizado e depois tinha a prova. E muitas vezes na matéria que parecia ser muito simples, na hora que você tinha que responder as questões, você descobria que não tinha estudado tanto assim, que você não sabia tão claramente, tão bem aquilo que você deveria saber para a prova. E às vezes a nota da prova era pior do que aquela que você esperava alcançar. Isso traz um pouco esse cenário do que a gente aprende na espiritualidade, vem para cá numa existência e às vezes acha que vai tirar de letra, descobre aqui que a coisa não é tão fácil assim, que tem outras complicações, tem outras questões que você não estudou tanto assim e que fazem você refletir quando volta para falar assim, vou ter que fazer essa prova de novo, tomei pau, tomei bomba, né? Ou não, puxa, passei, mas passei no limite. Então, como é que eu caminho no sentido de continuar evoluindo? Continuando, chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre na relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se elas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. E nova questão. E também a gente já disse aqui que o espírito participa na programação kármica, definindo as provas pelas quais ele deve passar, quando ele tem um certo grau de maturidade que permita com que ele participe. Até um determinado grau de evolução, o espírito é tutelado por um espírito mais evoluído, mais avançado, alguém que gosta, alguém que lhe é caro, que ajuda na definição das provas, já que ele não tem sabedoria. Se nascemos ignorantes e vamos evoluindo com o tempo, a gente não tem sabedoria suficiente para poder fazer a escolha das nossas provas, porque fatalmente, mais infantis, a gente escolheria não ter prova nenhuma. Eu falo, só quero vir para cá, não, esse ano eu não vou fazer nada, vou fazer um ano sabático, vou fazer uma vida sabática, esse ano eu só vou lá para aproveitar. Não, amiguinho, não é assim não. Esse ano essa vida você vai ter que ralar, porque você não pode parar. Não, mas estou cansado, agora eu decidi que esse ano eu não vou fazer nada, né? Essa vida eu não vou fazer nada. Não, você vai fazer sim. Não dá para ir para lá, não dá para reencarnar sem ter um propósito. Você precisa ter um propósito e continuar evoluindo. Aí assim, o espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. A gente escolhe por onde vai passar e a gente sabe o nível de conhecimento que temos. Quando você programa provas que são muito maiores do que aquelas que você está muito otimista, né? Todo mundo na espiritualidade, na erraticidade, é muito otimista. Acha que na próxima existência vai resolver tudo. E às vezes os nossos tutores ajudam falando, não, melhor, menos, não adianta você querer resolver tudo não, porque você não vai aguentar, você não vai pagar. Então, você não vai suportar essas provas. Diminui um pouco as questões aqui. De novo a questão. Fala assim, a gente enfrentar aquilo que está definido já está de bom tamanho. Se sobrar um tempinho, a gente aprende alguma coisa a mais, mas em essência devemos resolver aquelas questões que a vida nos apresenta. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Ele ajuda, ele decide, ele participa, ele define até o ritmo onde ele vai. Ele pode escolher mais lento ou mais rápido, mas ainda assim, participando do seu livre-arbítrio, ele dá do livre-arbítrio no sentido de executar ou não aquelas provas. Você pode sucumbir a uma prova, um planejamento que você fez, ou sair vencedor dele. Isso é livre-arbítrio. Você vai ou fica, faz ou não faz, é decisão própria, pessoal, mas arca com as consequências disso. E esse arcar com as consequências vai dando para a gente experiência, cada vez que a gente desencarna, a ter uma
balança mais bem equilibrada, no sentido de fazer a programação das nossas próximas provas com mais sabedoria, de maneira que a gente possa nem estacionar demais, nem ficar parado, porque a gente gosta e quer evoluir, para poder continuar com o rol de amigos que a gente tem na espiritualidade, porque senão eles avançam, a gente vai ficando para trás, a gente também quer evoluir, quer crescer, mas nem tanto também, porque senão a gente vai sucumbir, porque não vai aguentar o peso. Então o livre-arbítrio funciona nas duas questões, lá e aqui, no planejamento e na execução. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. É como a gente já disse, o esquecimento das vidas passadas favorece o enfrentamento das provas, mas de uma certa maneira também não dá o tom exato da importância daquelas dificuldades pelas quais a gente passa. Todavia conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Como eu disse, a gente tem uma curiosidade enorme em tentar descobrir a vida passada, mas muitas vezes menos com intuição ou com interesse de evolução e mais com interesse de curiosidade mesmo, de prazer. E aí a espiritualidade superior tutela esse conhecimento. Se por algum momento pode ser necessário o conhecimento para que a gente dê aquele próximo passo ou passe por uma prova difícil, pode a espiritualidade abrir certas questões, talvez não de maneira direta, mas uma instrução com os amigos da espiritualidade que trazem para a gente, às vezes abre e fala, toma cuidado com tal questão, olha aqui, nem sempre falando diretamente, mas nos alertando os problemas pelos quais a gente tem que dar atenção, para que a gente não caia nos mesmos problemas que já fizemos no passado. Então essa tutela, esse carinho, esse apadrinhamento da espiritualidade superior, dos nossos amigos, nossos anjos da guarda, aqueles que são interessados em nós, fazem com que a gente seja lembrado, se não diretamente, que a gente já fez isso no passado, mas de uma maneira que nos faça sentido, para que a gente tome cuidado, tome tento com essa prova, porque essa prova aqui é difícil, você já errou aqui, então olha direito. Seguindo, as existências futuras, estas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. É lógico, o futuro não existe, o futuro está sendo construído. Quando mesmo um processo de vidência que acontece fazendo uma vidência de futuro, é sempre uma projeção em relação à maneira como a coisa está indo agora. Então, seguindo a lógica de como está indo agora, cuidado que isso pode acabar desse jeito. Exemplo simples que eu digo. Se você encontra um amigo que passou a beber muito e diz para ele, olha, cuidado que você está bebendo demais, você pode acabar tendo cirrose, você está fazendo vidência. Você está projetando da existência presente uma situação futura. Isso é vidência, isso é projeção. A vidência, o que difere isso da vidência, da mediunidade de vidência, é que esse ângulo é muito mais alargado, muito mais aprofundado, e o vidente consegue enxergar essas sombras que estão sendo projetadas no futuro de uma maneira um pouco mais clara do que aquela que a gente consegue enxergar. Você não consegue saber se o ano que vem você vai ficar doente. Talvez uma vidência mais clara consiga, pela projeção, conseguir descobrir certas coisas. Mas o futuro não existe ainda. Depende das nossas decisões de hoje, né, e anteriores. Se não fosse assim, não teria sentido, porque estaria tudo definido. Se está tudo definido, não tem decisão nenhuma, não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe e permite com que a gente construa e defina o nosso futuro, de acordo com as nossas escolhas. Para concluir, o último item. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de ter conhecido na erraticidade de haver desejado repará-las o guia por intuição e lhe dá a ideia de que resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. A gente tem por consciência no nosso íntimo, na nossa intuição, aquilo que a gente deve ou não deve fazer. Se só não bastasse
essa reminiscência dessa memória do que nos incomodou e que define o nosso planejamento, a gente ainda tem a espiritualidade a nos intuir, a nos ajudar, quer seja às vezes através da atuação de um amigo que é utilizado pela espiritualidade para te dizer alguma palavra que te alerta e que te chama a atenção e que te ajuda e orienta, quer seja pela espiritualidade, através das orientações que são passadas, os tratamentos que são feitos, quer seja por todos os mecanismos que estão disponíveis. Deus é tão amoroso e bondoso que não deixa ninguém desamparado. Não estamos sozinhos para resolver as nossas questões, né? Temos um conjunto de amigos que cuida de cada um de nós e também de todo esse jogo de cena que nos auxilia. Então, são as pessoas ao nosso lado, às vezes são os nossos inimigos que nos ajudam, porque são eles que nos colocam numa situação que fazem com que a gente enxergue uma determinada situação que não enxergávamos e com isso nos ajuda a modificar a posição, ajudar a modificar o trajeto que a gente vinha caindo, que a gente vinha seguindo, né? Então, tudo isso é mecanismo através do qual a gente tem como recurso para poder ajudar no nosso processo de evolução. Uma vida reencarnada custa muito caro, um planejamento muito longo, é preciso um conjunto de cena muito específico para que a gente tenha as situações que a gente precisa para poder continuar evoluindo. Daí essa preocupação e esse cuidado todo que a espiritualidade tem para que a gente saia vitorioso dessa existência, para que ela seja muito bem executada, seja bastante produtiva. Bom, com isso a gente encerra esse tema e a gente volta então na próxima sessão com mais um trecho do Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 7 da volta do Espírito à vida corporal. Até lá!